Shavuot, glória a Deus, mais um dia, deixa eu me organizar aqui, mais um Shabat na presença de Deus, e Deus é bom, amém? Lucas 16, que segundo esse estudo seria intermediário, né? Mas eu encontrei dois tesouros muito, bem, pelo menos para mim é tesouro, talvez é de conhecimento público de todos, mas para mim é um tesouro, são dois, um já faz um tempo que eu compreendi, e outro foi essa semana, que está me inquietando essa palavra. Eu até falei para minha esposa hoje, falei, estava querendo até mudar a palavra, mas acho que não é o caso, está no meu coração faz uma semana. Então, nós vamos, se é Deus que colocou, amém, glória a Deus. Vamos lá. Lucas 16. E a gente vai ter um pouquinho também da Torá, para compreender essa palavra. Lucas 16, versículo 19. Vai falar aqui, né, daquela questão de o rico e Lázaro. Né? Uns dizem que é parábola, outros dizem que não, eu creio que não, por causa do nome, né? Parábola nunca tem não existe nenhuma parábola na Bíblia que tenha um nome para a pessoa. Mas o rico, tudo bem, pode ser uma parábola, mas Lázaro é alguém reconhecido no reino de Deus. Então diz assim, Lucas 16, versículo 19, diz assim: havia um homem rico, que se vestia com roupas muito caras e passava o dia desfrutando de seu luxo. Junto a seu portão, fora deixado um mendigo chamado Eleazar, ou Lázaro, né? Coberto de feridas. Vou fazer uma pausa aqui, que nós já temos algo interessante aqui. Davi, ele disse: fui novo e hoje sou velho, jamais vi um justo passar necessidade, ou a sua descendência me diga do pão. Como que esse homem justo estava no portão desse homem rico? Tem coisas na vida que a gente não entende, mas uma coisa é certa, Deus, ele tem as formas de usar as pessoas como ele quer. Esse homem foi colocado ali, ele teve seu sofrimento e todo mundo conhece a passagem, sabe o quanto foi melhor a esperança dele, quanto foi mais a recompensa dele do que se ele tivesse tido uma vida melhor. Mas eu entendo por isso que Deus permitiu que esse homem passasse por isso. Ok, como Jó, eu não vejo muita explicação, tem gente que fala sobre Jó, eu não gosto de falar sobre Jó não, porque é muito complicado, mas uma coisa é certa, né? Eu não sei quem foi comentar, se foi o pastor esses dias, não sei, onde eu vi que alguém falou, eu estou sofrendo como Jó, é um absurdo, né? Ninguém sofre, ali Deus permitiu uma coisa, e às vezes para o nosso bem mesmo, para a gente aprender, né? E eu creio que é algo mais ou menos assim. E aí voltemos aqui para Lázaro. Ele teria ficado, olha só, ele teria ficado feliz por comer as migalhas que caíam da mesa do rico. Mas, em vez disso, vinham os cães lamber suas feridas. Parece que ele nem comia as migalhas, né? Existem uns apartamentos, uns condomínios agora de luxo também, né? Que o pessoal não vai nem lixo, isso é tudo incinerado lá dentro. E o rico, talvez, ele tivesse alguma coisa aí especial ali para cuidar do seu lixo, porque ele ficaria feliz em comer das migalhas, mas ele não comia. Ok. No dia em que o mendigo morreu, ele foi levado por anjos para junto de Abraão. Interessante, um homem justo morre, e no dia que ele morre,
ele é levado pelas mãos do anjo para o seio de Abraão. Aí fica uma controvérsia. Eu não vou entrar nisso. Ah, mas vai ser no último dia. Pode ser. Mas que último dia? O último dia de Lázaro foi esse. Eu não sei. Também não é esse o foco da palavra. O que importa aqui, que no dia da sua morte, o anjo foi lá, pegou ele pela mão e levou ele para a vida eterna. E ali ele não vai mais passar fome. O rico também morreu e foi sepultado. Lázaro não foi sepultado? Ainda que como indigente alguém o sepultou. Mas a Bíblia faz uma diferença muito grande aqui. Um é levado no dia da sua morte para o seio de Abraão. O outro é enterrado. Lógico, os dois foram enterrados, mas espiritualmente um foi para a vida eterna naquele dia, é o que diz a Escritura. O outro não. Aqui tem um segredo que eu entendi, eu creio, eu acredito muito nisso, mas a gente vai ter que ir lá no Antigo Testamento. Então eu vou deixar para voltar nesse ponto depois para a gente concluir a mensagem. Vamos prosseguir aqui ainda. Então, tá bom, os dois foram, terminado o seu curso aqui nessa terra. No Sheol, alguns traduzem por inferno, no Sheol, no mundo dos mortos, enfim, onde estava em tormento, o rico olhou para cima e viu Abraão longe com Lázaro a seu lado. Então ele está sofrendo no Sheol. Ele olha para o alto e vê Abraão e Lázaro. Ele clamou: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim e mande Lázaro molhar a ponta do seu dedo na água para refrescar minha língua, porque estou agonizando neste fogo. Veja só, lá já não podemos dizer que o rico era ateu. Não podia ser ateu. Pai Abraão. Como não podemos dizer que em Mateus 7,15, que aqueles obreiros eram pessoas perdidas da vida? Não, eram obreiros que expulsavam demônio em nome de... Senhor, em teu nome expulsamos demônio, em teu nome fizemos muitos milagres. Apartai-vos de mim, vós que praticais a anomia, a iniquidade, a falta de lei. Esse homem, ele tinha um conhecimento da palavra, ele só não praticava. Não praticava a justiça. Será que estava abolida a justiça para ele? Espera aí, nós somos de uma classe financeira muito alta, a qual Deus aboliu para nós tais necessidades de pessoas comuns? Eu não sei o que passava na cabeça desse homem, mas ele não era um ateu. Ele chamou Abraão de pai. Ele reconhecia, ele tinha uma identidade. Ele só estava equivocado. Muito bem. Pai Abraão, tenha misericórdia de mim e mande Lázaro molhar a ponta do seu dedo na água para refrescar minha língua, porque estou agonizando neste fogo. Entretanto, Abraão disse: filho, olha só, Abraão chama ele de filho. Filho. Vamos lá. Filho, lembre-se de que, quando estava vivo, você recebeu coisas boas, e ele as más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui, ao passo que você está sofrendo. Entretanto, isso não é tudo. Entre você e nós, há um grande abismo, de forma que quem deseja passar daqui para vocês, não o pode fazer. Quem vai querer passar de lá para baixo? Ninguém, né? Mas eu acho que é no sentido, se alguém querer, tá lá o espírito do Indiana Jones para salvar
resgatar, não é possível. Não é possível. E aí ele fala, não pode fazer, tão pouco pode alguém passar daí para nós. Isso aqui também nos mostra algo muito, muito interessante, porque esse rico, quando ele não pede que Lázaro, que Abraão, né, para Abraão, manda Lázaro levar um copo de água para ele, manda só refrescar, e parece que ele entende que ele não ajudou em nada, que ele não merecia nada, então ele pede o mínimo, para tentar sair daquela agonia. E uma coisa muito importante que temos que lembrar nessa parábola, que parece que, a teologia da substituição ignora, faz de conta que não existe, é que quem está contando essa parábola é o próprio Senhor Yeshua. É o próprio Senhor Yeshua que conta essa parábola ou esse fato. É Ele que está contando. Então a importância aqui é triplicada. E aí começa, então, o rico a tentar conseguir não a vantagem, não, a palavra não é vantagem, mas ele percebe que está perdido e ele lembra dos seus irmãos. É aquilo que falamos, né? Olha, se o irmão dele tivesse salvo, olha só, ele aqui está preocupado com os irmãos que estão vivos. Se ele tivesse salvo e visse o irmão, talvez a palavra faria sentido aqui. Ele poderia querer ir lá salvar o irmão, mas não pode. Aí o que acontece? Ele respondeu, então, pai, imploro que o envie à casa de meu pai. Ou seja, ressuscita ele, para ele ir lá na casa da minha família lá. Pois tenho 5 irmãos para divertir, que sejam poupados de vir também para este lugar de tormento. E aqui ele lembra dos seus irmãos. Eu falo, tenho 5 irmãos vivendo igualzinho eu vivia. Vai vir tudo para cá. Manda Lázaro ressuscitar. Ressuscita Lázaro e manda ele lá. Eles vão ver meu irmão, vão ficar pasmos. É claro que vão acreditar. Com quem diz, eu nunca tive motivo nenhum para acreditar, se eu tivesse visto algo extraordinário. E aí a gente volta naquele ponto problemático da teologia da substituição. Por quê? Porque as pessoas, elas não se importam. Se a gente simplesmente lê a Bíblia, só o que está escrito, não precisa, porque tem gente que diz assim, a Bíblia é tão complicada, tão complicada. Eu não vejo a Bíblia complicada. Aonde que é complicado? É difícil de entender, mas por que é difícil de entender? Não é difícil. Deus usou uma linguagem muito simples, até criança entende. Mas por que é difícil? Porque quando você lê aqui, que o Yeshua diz, eu sou o Senhor do sábado, aí você fala, então o Senhor é o Senhor do sábado. Aí o pastor da teologia da substituição fala, não é bem assim. Você não fez teologia. Eu tenho 30 anos de evangelho. Não é isso que ele quis dizer. Mas também não vou explicar porque é muito complexo. Mas olha, é o domingo que você guarda. Tá bom, pastor. Isso que é de complicado. Complicado é explicar para a pessoa toda essa mudança. Complicado é ler na Bíblia lá que os mandamentos claramente distintos ali por Deus, e eles fazem tudo ao contrário. Sabe o que é complicado? O que eu acho mais complicado é que a pessoa diz assim, olha, eu não estou debaixo da lei, então eu vou domingo na igreja. Tá, mas por quê? Se toda a Bíblia, Deus sempre fala, lembra-te do sábado. Porque Deus aboliu a lei. Paulo fala sobre o aio, né? A pessoa que vive com o aio, aquela como uma criança sob o aio, né?
Os reis tinham o quê? O aio, o mentor da criança, que ainda que fosse um príncipe que ia mandar nele no futuro, enquanto é criança, ele estava debaixo da ordem do aio. Então, aquele aio vai educar a criança até chegar à maioridade para ela reinar, quem sabe. Agora me diga, faz sentido você educar um filho a vida toda no caminho certo, para quando ele falar de 18 anos, fala, pai, mãe, agora eu vou fazer tudo o que vocês não deixaram fazer a vida toda, porque agora eu sou de maior, não estou debaixo da sua autoridade. É isso que pastores que pregam a substituição da lei pela graça ensinam as pessoas a fazer. A chegar e falar, Senhor, o Senhor já fez a minha obrigação, agora eu não tenho obrigação nenhuma. Não existe isso. Aí fala, pai, Senhor, eu expulsei demônios. Sim, mas foi você que expulsou ou foi o nome de Yeshua? Ah, eu orei e a pessoa estava curada. Sim, Deus se apiedou da pessoa que precisava de cura. Se Deus fosse precisar de pegar pessoas justas, as pessoas só fossem ser curadas pela oração de pessoas justas, misericórdia. Misericórdia. Eu não servia para orar, porque eu não sou justo. Eu preciso dessa justiça. Mas a pessoa acha, não, e um grande engano, né? Ah, a pessoa, ela ora e a pessoa é curada. Ah, então Deus não se importa com o meu pecado. Olha como Deus é bom. Eu fiz tantas obras boas que Deus nem está levando, está colocando no peso, meu pecado está lá embaixo, vou continuar fazendo. Depois, pai Abraão, Senhor. Então, ele implorou para que mandassem para que Abraão mandasse Lázaro até os seus irmãos, para que seja poupado de vir para esse lugar de tormento. Mas Abraão disse, eles têm Moisés e os profetas, devem ouvi-los. Essa é a parte que não precisa de profundidade, não precisa de profundidade, de conhecimento. Olha, Jesus, ou Yeshua, está dizendo, isso aqui está claro, só que eu queria ver um pastor desse me explicar esse evangelho difícil, porque é difícil de explicar. Ora, Jesus, Yeshua, contando esse caso que envolve Abraão, o rico e Lázaro, ele diz que tem 5 irmãos vivos. 5 irmãos vivos. Então vamos pegar esses 5 irmãos vivos como a humanidade hoje. O que as pessoas no mundo precisam para não ir para o tormento eterno? Jesus disse, a lei, Moisés, a lei e os profetas. Aquilo que a igreja diz foi abolido. Exatamente isso. Os vivos têm a lei e os profetas para não caírem na condenação eterna. Agora, se a igreja vai tirar Moisés e os profetas, sobre o quê? Mas nós não chegamos lá ainda. Vamos lá. Mas Abraão disse, eles têm Moisés e os profetas, devem, olha o dever, devem ouvi-lo. Ou seja, meu irmão aí que possa estar assistindo esse vídeo aí, você está vivo? Então você deve ouvir Moisés e os profetas para receber a graça da salvação. É esse o caminho. É um dever. Ah, mas o meu pastor, troca de pastor. Se o pastor não conhece Bíblia, troca de pastor. Ou não precisa, porque Yeshua disse, né? O que Yeshua disse? Vós sereis reis e sacerdotes. Seja o seu sacerdote do lar, se você não tem onde ir, seja o sacerdote do lar. Honre a Bíblia, honre a palavra de Deus. E para de honrar homem que só corre atrás de encher a própria barriga. Muito bem, mas tem mais ainda. A pior ou a melhor parte está por vir. Então ele falou, olha,
em outras palavras, seus irmãos estão vivos? Estão. Tem gente pregando a Torá e os profetas lá? Tem. Só que eles não querem ouvir. Eles devem ouvi-lo. Senão vai vir aí junto com você fazer companhia. É isso. Aí, ele insiste. Não, pai Abraão. Eles precisam de mais. Tem gente que está esperando o anjo descer do céu. Desceu para Maria, desceu para José. Apareceu em sonho para José, mas não, se for só em sonho, não vai servir. Tem que ver o anjo. Tem que ver o anjo. Mas ele diz aqui, ó, eles precisam de mais. Mais do que Moisés, mais do que a lei, mais do que os profetas. Precisam de ver o morto ressuscitar. Aí ele diz, se alguém dentre os mortos for até lá, olha só a proposta. Se alguém, você não quer encher o céu de gente, não quer encher o culto aqui no céu, se é que vai ter culto no céu, modo de dizer, né? Se quer encher a casa, ressuscita os mortos aí, né? Mostra aí o inimigo nas nuvens, que várias igrejas vão lotar. As igrejas não, né? Aí vai... Bem, deixa pra lá. Aí ele diz assim, ó, se alguém dentre os mortos for até lá, eles se arrependerão. Evangelho é arrependimento, não é? Mas só vai haver arrependimento se acontecer algo extraordinário. Se ver o mundo espiritual, se ver o mar se abrir de novo. Vou lá na praia e eu vou botar o pé lá, arrumar um cajado e tacar. Se o mar abrir, eu vou crer. Será que Deus precisa disso? Aí eu lembro eu sempre falo isso, né? Que a minha mãe disse uma vez para mim, saudosa memória, ela falou, filho, do nada, ela chegou e me falou isso. Porque minha mãe sempre também aprendeu uma fé, né, essa fé de tudo eu posso, e aí eu também tinha essa fé, mas depois ela deu uma mudadinha também. E ela falou assim, filho, eu aprendi uma coisa, de tudo que você pode pedir para Deus, peça misericórdia. E é essa a questão, porque eu ficava pensando, a Bíblia diz claramente, Deus fez uns vasos para honra e outros para desonra. Eu não creio em predestinação de pessoas, mas eu creio em predestinação para caminhos, para grupos. Eu creio que, por exemplo, eu não creio que Judas foi predestinado, já nasceu para trair Yeshua, eu não creio nisso. Eu creio que ele foi escolhido entre pessoas de má índole, que já estavam perdidos, e aí ele foi escolhido para aquilo. Mas se ele tivesse se arrependido, eu creio que teria muitos outros mau caráter para entrar no lugar dele. Então, o que eu penso com isso? Que nós temos que pedir a misericórdia de Deus para que Deus mude a nossa sorte. Senhor, se tem algo que tenha que mudar na minha vida para eu ser melhor, tem misericórdia e me muda. Me mostra que eu estou errado. Agora, tem gente que diz que nunca erra, né? Tem gente que está só esperando um arrebatamento, fica lá, vem logo o Senhor Jesus. Para eu dizer, vem logo o Senhor Jesus, eu tenho que estar ciente de que eu estou muito bom com Deus, estou muito bem, estou prontinho. Mas enfim. Não, pai Abraão, eles precisam de mais. Se alguém dentre os mortos for até lá, eles se arrependerão. Mas Abraão respondeu, se não ouvem Moisés e os profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. E aqui está a chave do segredo. É interessante, porque quando eu li essa aqui, quando eu tinha essa teologia da substituição na cabeça, quando eu lia, era isso, eu lia, eu queria entender.
Quando eu li aqui, eles têm Abraão e os profetas, a minha mente automaticamente fazia assim, trocava, ela mudava, ele tem a Bíblia. Era isso que vinha na minha mente. Eu não imaginava que Yeshua estava falando da lei dos profetas. Aliás, eu vou chutar. Eu acho que 95% de pessoas que participam da fé que eu tinha no passado, a fé da substituição, que tudo foi substituído, né? Essa teologia mais comum que tem em toda esquina, que amanhã vai estar um monte aberto. Eu acredito que 95 das pessoas, eu acredito nisso, não sabem que não tinha Antigo Testamento nos dias de Yeshua, nos dias dos apóstolos. Eu acho que eles pensam que Pedro falava, olha, abre aí o Evangelho de Mateus. Eles têm essa ideia. Toda vez que Jesus fala que nós temos que seguir os mandamentos de Deus, está falando do Antigo Testamento. Que não é Antigo Testamento, né? A antiga aliança, que não foi anulada. O que foi anulado foi o sacrifício. Mas os mandamentos, a lei de Deus é eterna. Mas aqui o que eu quero dizer é o seguinte, que é a parte triste. Yeshua disse, que Abraão disse, que aquele que, vou colocar com as minhas palavras agora, vamos trazer para hoje. Aqueles que têm uma fé que a lei de Deus foi abolida e que as profecias os escritos dos profetas não vai, por exemplo, Isaías 56 fala que os estrangeiros que se aproximarem do Senhor para o servirem e o amarem, abraçarem a sua aliança e não profanar os seus sábados, que guardarem os seus sábados, estes serão recebidos por Deus dentro dos seus muros. Deus vai alegrá-los dentro dos seus muros. Está falando de salvação. Então, o profeta está dizendo que vai ser salvo os estrangeiros, aquele não judeu, que não é judeu, que vai ser salvo, são aqueles que guardam Shabat e que guardam a lei de Deus. Aí a igreja diz que a lei foi abolida, que os profetas estavam enganados, que os profetas não eram tão inteligentes como os pastores de hoje. O que essa palavra diz hoje? Diz que quando a sua igreja cancela a lei de Deus e os profetas, ainda que Yeshua ressuscite dos mortos, você não vai reconhecer a lei de Deus. É isso que está dizendo. Ainda que Yeshua ressuscite dos mortos, se você não crê na lei de Deus, se você não crê nos profetas, não tem salvação. E voltando aqui, para a gente concluir a mensagem, está dizendo aqui, olha, havia um homem rico que se vestia com roupas muito caras e passava o dia desfrutando de seu luxo. Junto a seu portão, fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de feridas. Ele teria ficado feliz em comer as migalhas que caíam da mesa do rico. Mas, em vez disso, vinham os cães lamber suas feridas. No dia em que morreu o mendigo, ele foi levado por anjos para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. Ok, então há uma diferença do rico e há uma diferença de Lázaro. O que me trouxe aqui foi, eu não vou abrir muito também, porque está perto de acontecer essa paraxá. Êxodo 16. Êxodo 16 que me trouxe para aqui, para Lázaro, para essa situação de Lázaro. Êxodo 16. – 16, versículo
4 e 5, para a gente começar aqui, diz assim, olha, Adonai disse a Moisés, eis que farei chover pão do céu para vocês. O povo deve sair e juntar todos os dias uma porção diária. Assim eu os testarei. Eles guardarão minha Torá ou não. A Torá foi entregue lá em Êxodo capítulo 20. Acontece que a palavra Torá, ela não é lei, na verdade, ela é instrução. Antes de Deus entregar as 10 palavras, ele já diz que vai testar o povo, se o povo vai obedecer suas palavras, a sua lei, a sua Torá, melhor dizendo, né? A sua instrução. E aí ele diz assim, no 6º dia, quando eles prepararem o que tiverem trazido, haverá 2 vezes a porção recolhida nos outros dias. Então Deus determinou o maná para o povo de Deus. Ok, vamos pular aqui e vamos lá para o versículo 13. Nessa tarde, surgiram codornas e cobriram o acampamento. Ok, Deus deu carne para o povo. Enquanto pela manhã havia uma camada de orvalho por todo o acampamento. Quando o orvalho evaporou, havia sobre a superfície do deserto uma substância fina e flocosa, semelhante a uma camada de gelo sobre o solo. Quando o povo de Israel viu, eles perguntaram, Manhu, que é isso? Pois não sabia o que era. Moisés lhes respondeu, este é o pão que Adonai deu a vocês para comer. Ou seja, o maná é o pão da vida, é Yeshua, representa Yeshua. O maná desce pela primeira vez para o povo. Eis que Adonai ordena. Olha só, lembra, nós acabamos de ver. Deus disse que ia provar o povo. Se o povo ia obedecer e ficar na lei, aí eu vou acrescentar, ou se o povo ia abolir a lei. Aí veja só. Eis que Adonai ordena, cada homem deve juntá-lo de acordo com seu apetite. Deve-se pegar um homer, 1,89 litros, né, por pessoa existente em sua tenda. O povo de Israel agiu desse modo, ok? Alguns recolheram mais, outros menos. No entanto, quando eles colocavam o que havia recolhido no medidor de homer, quem juntou mais não possuía em excesso, e quem recolheu menos não passou necessidade. Mesmo assim, cada pessoa recolheu de acordo com o seu apetite. Então, até aqui, o que nós vemos? Deus mandou o maná, deu orientação para o povo, deu a quantia para o povo, o pão nosso de cada dia, vocês vão pegar quase 2 litros, e aí um acabava pegando um pouco mais, outro acabava pegando um pouco menos, só que não sobrava e não faltava. É um pão milagroso, o pão nosso de cada dia. Aí o povo começa a praticar, a colher esse pão. E lembremos que esse é um grande milagre. Esse é um milagre que traz salvação. Imagina, 40 anos no deserto, não ficaria 40 dias, ou sei lá, sem comer. Vai plantar o que no deserto? Não tem esperança. Está sem esperança e sem Deus no mundo. Está no deserto, vai morrer. Não, você não vai morrer porque Yeshua vai te socorrer. O maná vai vir para você comer. Yeshua está ligado diretamente a esse maná. E está ligado diretamente, na minha opinião, a esse teste de Deus. Vamos ver. O povo vai morrer no pecado? Porque a salvação era prioridade dos judeus. E ainda é, né? Prioridade, de uma certa forma. Os gentios não tinham esperança. Os gentios não tinham Deus no mundo. Os gentios não tinham aliança. Ia morrer sem Deus. E Deus age com o gentio da mesma maneira que agiu com o povo no deserto. Manda um maná para a gente não morrer. Vamos ver se o povo vai obedecer à lei de Deus agora. Olha,
Deus, ele não prova as pessoas. Eu entendo assim. Se eu estiver errado, alguém me corrija, por favor. Eu entendo assim. Deus não é sarcástico. Deus não prova a pessoa numa necessidade. Se a pessoa tem uma necessidade, ele tem prazer em ajudar. Esse é o nosso Deus. Agora, a pessoa está lá, desesperada, como nós falamos aqui ainda há pouco. Eu orei e a pessoa foi curada, sim, porque Deus teve misericórdia da pessoa, não foi a sua oração. Foi a fé da pessoa e a misericórdia de Deus. Você é um instrumento que precisa ter um ponto para a pessoa lembrar. Eu fui lá, a pessoa tem até... Aliás, se for entre aspas, um bom servo, a pessoa não vai nem lembrar o nome de quem orou. Eu fui lá, precisei de oração, o irmão ou a irmã orou, e Deus ouviu minha oração, eu vou buscar esse Deus. Mas o Evangelho diz que importa que Yeshua, que Jesus cresça e eu diminua. Aí ele diz, olha, então ele juntou o maná. E mesmo assim, cada pessoa recolheu de acordo com o seu apetite. Ok. Moisés lhes disse, agora entra a questão, o teste de Deus. É aqui que Deus vai testar o povo. Ninguém deve deixar dele até amanhã. Eles, porém, olha só, já começa aqui. Essa é uma parte do teste. Vocês vão colher todo dia. Não deixe para o dia seguinte. Ninguém deve deixar dele até amanhã. Eles, porém, não prestaram atenção em Moisés. E alguns mantiveram as sobras até amanhã. Surgiram bichos e a substância apodreceu. Isso tornou Moisés muito irritado com eles. Aí tem os desobedientes, os abolidores de lei. Deus está testando. E Deus fala, olha, não deixe para amanhã. Isso também representa a nossa vida espiritual. Tem muita gente deixando para amanhã o que devia fazer hoje. Tem muita gente que está deixando para resolver uma questão amanhã, quando deveria resolver hoje. Deus, ele nos dá saúde, Deus nos dá capacidade, Deus nos dá intelecto. Deus, ele nos supre e ele nos dá capacidade para nós adquirirmos a nossa bagagem espiritual de cada dia. Cada dia crescer um pouquinho, cada dia acrescentar algo à nossa fé. Isso no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta. Trabalhar enquanto é dia. Vem à noite, quando ninguém pode trabalhar. Quando o Shabat milenar foi inaugurado, vai ser noite para muita gente que não vai ter mais o que fazer, não dá mais para colher o maná, não vai cair maná, nunca caiu maná no Shabat. O maná, o pão da vida, está caindo hoje. É hoje que nós devemos colher o maná, fazer a nossa colheita e nos preocupar com o Shabat, e nos preparar espiritualmente para o Shabat que está vindo. E aí ele diz assim, olha, ninguém deve deixar dele até amanhã, porém, não prestar atenção em Moshe. E alguns mantiveram as sobras até amanhã. Surgiram bichos e a substância apodreceu. Isso tornou Moisés muito irritado com eles. Por isso, eles o juntavam todas as manhãs, cada pessoa de acordo com o seu apetite. Porém, quando a temperatura do sol aumentava, ele derretia. Outra coisa importante. Tem tanta gente que às vezes vem, encontra com o irmão, encontra com a irmã, assiste um vídeo, sabe que tem que fazer mudança, porque tem gente que não sabe. Tem gente que não foi chamado. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Não é todos são chamados. Não são todos chamados. Muitos são chamados, e dos muitos chamados, poucos vão ser escolhidos. Então, aquele que é chamado e nem se esforça, provavelmente não vai ser escolhido mesmo. Tem gente que não é escolhido, vai falar, isso aqui tudo é besteira, eu não quero saber. Estou muito bem como estou. Amém, continue bem como você está.
Mas tem gente que já sabe, eu conheço pessoas. Olha, quando eu escuto isso na minha igreja, me aperta o coração. O que você está fazendo lá então? Não fala, não tem certeza que é medo. E a pessoa fica assim. Só que hoje é o dia de nós colhermos o nosso maná de cada dia. É o maná de cada dia que sustentou o povo por 40 anos. Não dava para passar 5 dias sem comer o maná. Ficariam deficientes, ficariam com o corpo subnutrido. Cada dia o maná espiritual, ele tem que ser colhido no tempo certo. Ah, amanhã eu vou, não, o sol vai esquentar, os problemas vão surgir, a ocupação vai vir, vai tomar o seu tempo da leitura da Bíblia, vai tomar o seu tempo do estudo. E aí ele diz, olha, porém, quando a temperatura do sol aumentava, ele derretia. No sexto dia, eles juntaram 2 vezes a quantidade de pão. 2 onrim, né? 2 medidas por pessoa. E todos os líderes da comunidade aproximaram-se e relataram o ocorrido a Moisés. Parece que nem os líderes entenderam muito a ordem de Deus. É uma coisa muito esquisita isso. Porque Moisés passou a ordem. Quando eles viram na sexta-feira, eles colhendo 2, o que os líderes deviam fazer? O que os líderes deviam fazer? Olha, o povo está colhendo 2 medidas, medida dobrada, porque amanhã é Shabat, eu vou colher também. Vocês também iam comer? Mas não, eles vão falar com Moisés, eles estão pegando dobrado. Os líderes estavam desconexos da verdade. E como tem gente que gosta de se apegar, a liderança ela é boa quando ela está na Torá, quando ela está na palavra. Mas quando ela está fora da Torá, pode ser um problema. No sexto dia, eles juntaram 2 vezes a quantidade de pão, 2 medidas por pessoa, e todos os líderes da comunidade se aproximaram e relataram a falha, que na cabeça deles era uma falha, o ocorrido a Moisés. Ele lhes falou, Moisés, né? Isto é o que Adonai disse. Olha que simples resposta. A Bíblia está dizendo Shabat, é o que Adonai disse, é para guardar mesmo. Isso é o que Adonai disse. Amanhã é um Shabat, sagrado para Adonai. Assem o que desejarem assar, cozinhem o que desejarem cozinhar, e o que quer que sobre, ponham de lado e guardem pela manhã. Eles o puseram de lado até amanhã, como Moisés ordenou, e não apodreceu, nem criou bicho. Moisés disse, hoje comam isso, porque hoje é Shabat para Adonai. Vocês não o acharão no acampamento. Olha que interessante, e é por isso que eu liguei isso aqui a Lázaro e o rico. Yeshua é o maná, é o pão da vida, é o pão que dá vida. Deus usa o maná para testar o povo, ele supre a necessidade do povo. E depois Deus diz, eu vou provar eles para ver se eles vão me obedecer. E Deus prova com um Shabat. É com o Shabat que Deus prova. E quando Deus vai provar eles, olha o que acontece. Não guarde o maná para o dia seguinte, durante 6 dias da semana. Durante 6, do sexto por sétimo que vai guardar. Não guardem, porque não é para guardar. Aí os teimosos, que gostam de abolir a lei, que gostam de desobedecer, vão lá e guardam um pouco. E o que acontece no dia seguinte? Está fedendo, criou bicho, está podre. Por outro lado, tem os obedientes. Eles não guardam para o dia seguinte, mas a porção diária eles vão ali, obedecem como Deus manda. E quando chega na véspera do Shabat, eles fazem como Deus manda, dobra.
Eles confiam que Deus não está morto. Eles confiam na palavra de Deus. Mas o outro guardou e apodreceu, porque estava fora da palavra, fora da nuvem, fora da cobertura. Agora, esse da sexta para o sábado é um milagre. Aquilo que apodrece na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no domingo, não apodrece no sábado. É um milagre de Deus. Isso me faz entender o rico e o Lázaro. Por quê? O rico morreu sem obedecer à lei de Deus. Foi enterrado, comido pelos vermes. Lázaro morreu e imediatamente foi levado para o seio de Abraão, não apodreceu. Espiritualmente, obviamente, que eu estou falando. Esta, para mim, é uma prova, é uma forma de Deus nos provar. Não é com fome, não é com doença, não é com problema. Esse probleminha que acontece é para a gente praticar a palavra de Deus e ensinar. Mas Deus prova é naquilo que não nos está, aquilo que não, aonde não nos falta. Ele está, a palavra dele. Isso custou o sacrifício de Yeshua. Para essa palavra estar na nossa mão hoje, houve o maior dos sacrifícios que a humanidade jamais poderia ter. E a parte mais difícil ele já fez. É só obedece e não deixa apodrecer a palavra de Deus, faltando com a lei, faltando com o Shabat, faltando com as festas de Deus, faltando com respeito para com Deus. Deus está vivo e essa palavra é a verdade. Então, busque a Deus, honre a Deus e seja fiel a Deus. Não olhe para o homem, que às vezes a pessoa, mas quem sou eu? Você é um filho. Se você está lendo o que os líderes não estão, é porque você é um filho de Deus. Né? Não se apresse para dizer é santo. Porque tem muita gente que se apressa. Como eu já disse, e eu estou terminando. Não sou nada, estou só aprendendo. Estou só aprendendo. Eu sei que às vezes eu falo demais também. Isso é um problema que eu tenho que cuidar também. Mas, uma vez eu fiquei muito, eu não sei se eu falei isso aqui, eu fiquei muito intrigado. Por quê? Porque eu estou ouvindo uma palavra e a palavra no meu coração começa a sair por outros caminhos, eu começo a ter entendimento. E isso acontecia com muita frequência. Aí eu cheguei um dia, eu falei, faço as coisas, mas eu não tenho dom, tem dons que eu não tenho, que as pessoas têm aí, que eu já tentei jogar para a vamos fazer a obra junto, porque você tem um dom que eu não tenho. Vamos juntar o que Deus me deu com o que Deus te deu, vamos fazer alguma coisa para glorificar a Deus? Não é bem assim. Então tá bom. E chegou que eu fiquei frustrado. Eu realmente comecei a questionar, falei comigo. Eu pensei, Senhor, para que eu tenho isso? Para que eu fico insistindo com isso? Porque se eu não insisto em fazer aquilo que está no meu coração, parece que eu estou sendo omisso, não estou fazendo o que Deus me mandou fazer. Só que quando eu tento fazer, a coisa parece que não anda. E eu perguntei para Deus, Senhor, por quê? Aí eu fiz uma listinha, modo de dizer, né? Senhor, não vou falar nomes aqui, mas tem o missionário tal, tem o bispo tal, tem o fulano tal, estão lá com as igrejas, estão lá com tudo, pregando a palavra para milhares de pessoas. Para que eu vou ficar pregando para 2, 3 ou 4? Se já tem esse monte. Não fazia sentido para mim. Só que aí, com o tempo, eu tive essa resposta. E realmente, o meu ministério que Deus me deu, eu entendi. Ele é um ministério para poucas pessoas. Isso já foi até profetizado por uma pessoa que eu nem estava atrás. A pessoa veio até mim e falou, você não vai pregar para multidões, você vai pregar para algumas pessoas. Dentre essas pessoas, algumas vão sair e vão fazer a obra. Mas ainda estava confuso. Mas por quê? Porque eu não tinha Torá. Quando eu conheci a Torá, eu falei, agora eu entendi. Toda essa gente com todo esse império não quer a Torá. Eu falei, então, Senhor, então eu quero.
Então, glória a Deus por isso, agradeço a oportunidade.